Xalaim de Yau e Yauxa a todos os irmãos. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para mais um estudo poderoso e esclarecedor a respeito da palavra de Yau, nosso Criador. E você que não conhece o Zialdim, não conhece o nome Yau, para você que é novidade esse nome, não saia do canal por não conhecer o nome. Eu falo para você o seguinte: esse nome Yau é um nome na raiz hebraica, aonde o nosso Criador ele é conhecido, aonde os oráculos que o nosso Criador trouxe para este mundo está no idioma hebraico. A nossa salvação, o nome do nosso Salvador, ela também tem origem hebraica. Por quê? Por que ela tem origem hebraica? João 4:22 diz que a salvação vem do judeu. Então, considerando que o judeu fala hebraico, então o nome do nosso Salvador tem que ter origem hebraica, porque só há um nome a ser invocado para que possamos ser salvos. Então, irmãos, não saia desse canal, você que não é Zialdim, você que não conhece ainda, fique aí, porque esse assunto é um assunto esclarecedor. Esse assunto, ele cumpre a promessa de Jeremias, do livro de Irmial 33:3, que é conhecido como Jeremias. E lá, Yau, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, você que está tendo contato, que não conhece essas coisas que eu estou falando, não saia daqui. Quem sabe você já orou ao teu Criador para que ele te revele coisas grandes e ocultas que você não sabe, e ele quer cumprir essa promessa, ele quer cumprir o teu pedido de oração. Quem sabe você pediu a Yau, ao Criador, ao Altíssimo do Universo, para te ensinar toda a verdade dele. Como eu fiz há algum tempo, alguns anos atrás, eu orei sem ainda conhecer essa estrutura toda que nós vamos mostrar aqui. Eu falei: Pai, eu quero ser ensinado por Ti, quero ser ensinado pelo Teu Espírito, porque não tenho confiança em ensinamentos vindos de homem, em ensinamentos em que a origem desses ensinamentos venha de homem. Eu quero ser guiado pelo Teu Ruach, Teu Espírito. Eu não conhecia ainda essa palavra Ruach Kadosh, hoje eu conheço. Então eu disse a ele: Pai, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. E Ele tem que me guiar em toda a verdade. A promessa é essa, que o Espírito Teu me guiará em toda a verdade. E eu reclamo essa promessa. E então, meus irmãos, primeira coisa que eu aprendi para que eu pudesse conhecer as verdades que tinha que conhecer, e você também precisa conhecer. Primeira coisa, irmãos, que eu tive que fazer uma separação entre religião e verdadeiro evangelho. Porque religião e verdadeiro evangelho, irmãos, não tem conexão. A religião com o verdadeiro evangelho, ela não tem conexão. E se você for parar para analisar, em momento algum, Yahshua Mashiach, que trouxeram para nós hoje como Jesus Cristo, de maneira alguma ele ensinou religião. Ele ensinou filosofia de vida, irmãos. Ele ensinou maneira de viver, maneira de se comportar. Ele não ensinou religião, não ensinou rótulo, bandeira de igreja, CNPJ, nada disso. Pelo contrário, ele disse: dá a César o que é de César e dá ao Criador o que é do Criador. Essa que é a grande realidade dos fatos. Então, quando as pessoas dão CNPJ, quando elas abrem igreja e constituem um CNPJ, ela está dando autoridade ao Estado.
E Yahshua jamais nos ensinou a dar autoridade ao Estado. E para você que está chegando, que é a primeira vez que está tendo contato com o povo de Yahweh, os Yaldim, Yahshua é o nome do nosso Salvador na língua hebraica. No hebraico o nome dele é Yahshua. Não é Yeshua HaMashiach, porque esse nome é na língua aramaica, que nada tem a ver com o hebraico. Não é Jesus Cristo, porque esse nome é latino, veio de Roma, cujo a origem primária do nome é Yesu. E depois nós vamos entender toda essa estrutura, esse movimento que o sistema fez para apagar o nome do nosso pai e também do nosso irmão mais velho. E antes de qualquer coisa, irmãos, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, porque esse vídeo, irmãos, o título dele é A Besta e os Nomes de Blasfêmia. É o título desse vídeo. Deixa eu até anotar aqui, porque ele só ficou na minha mente. A Besta e os nomes de blasfêmias. Já anotei aqui, irmãos. Então, o que acontece? Nós precisamos estar atentos. Agora, meus irmãos, não sei o que está acontecendo. Eu não estava com coriza em tempo algum. Antes de começar esse vídeo, eu estava bem. Agora está passando uma coriza aqui. Eu não gosto, eu tenho aqui uma camisa aqui, que eu preciso passar ela aqui para tirar essa coriza. Está vindo aqui na ponta do meu nariz essa coriza. Então, meus irmãos, eu não estava nem com coriza, tá vendo? Mas está repreendido, eu não vou deixar de trazer a mensagem que eu tenho que trazer por causa de coriza, não. Nunca. Então vamos continuar. Eu vou trazer aqui, irmãos, uma coisa para vocês poderem entender junto comigo. Uma coisa importante, fundamental para vocês poderem entender junto comigo. Como eu estava falando, irmãos, os nomes de blasfêmias, Apocalipse 17, antes de eu colocar isso aqui, eu vou colocar Apocalipse 17, 3 para que a gente possa entender. Apocalipse 17, 3. Eu vou ler esse texto que está aqui aberto para vocês. Esse texto que está aqui em 1 João 4, 3, diz assim: e todo espírito que não confessa que Yahshua Mashiach veio em carne, não é do Criador. Vou explicar para você porque que eu estou lendo aqui no lugar da palavra Deus, eu estou lendo Criador. Não é do Criador, mas este é o espírito do anti-Mashiach. Está aqui anticristo, irmãos. Mas na realidade é anti-Mashiach, tá? Está escrito aqui, ó, anticristo, na realidade é anti-Mashiach, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Observe, irmão, o tempo do verbo. O anti-Mashiach, ele não vai se apresentar, ele já está no mundo. O anti-Mashiach, ele já está no mundo. Como nós lemos que Yohana, que é conhecido como João, Yohana, irmãos, ele está dizendo aqui, no tempo do verbo, está dizendo que o anti-Mashiach, na nossa Bíblia, está anticristo. É outro nome pagão, é outro nome de blasfêmia, porque não é anticristo, é anti-Mashiach. Entendeu? Então, ele está dizendo que ele já estava operando no mundo, que ele já estava no mundo. Então, para que nós possamos conhecer quem é o anti-Mashiach, que o sistema trouxe para nós como anticristo, quem é ele que já operava no mundo ali, no tempo do apóstolo Yohana, do discípulo Yohana,
quem é esse antimachia? Ele já estava operando no tempo do apóstolo Yohanan. Olha só quanto tempo ele já está, irmão. O anticristo, ele não vai vir, ele já está. A palavra é categórica para nós. Aqui, Yohanan não disse para nós que ele haveria de vir. Ele já estava operando, irmão, ele já estava no mundo. E para que a gente possa entender essa estrutura toda do anti-machia, do anticristo, vamos considerar aí o nome pagão, porque o anticristo, esse anticristo é um nome paganizado, irmãos. E para que a gente possa entender essas coisas, eu vou abrir a Bíblia agora com vocês, eu vou agora em Apocalipse 17, Apocalipse 17, verso 3. O sistema religioso jamais vai ensinar essas coisas para vocês, porque nem eles sabem disso. Eles enganam, tá? Eles enganam e são enganados pelos próprios enganos deles mesmo. Olha aqui, olha o que diz o texto. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Observe, irmão, que a besta, a cor dela é escarlata. Escarlata quer dizer vermelho. Entendeu, meus irmãos? Então aqui o texto é categórico. Ele aponta esta besta. Ele aponta quem é o antimachia, quem é o falso profeta. Se você for pegar, irmãos, a cor dos cardeais lá do Vaticano, a cor da roupa deles, é vermelha, irmãos. E a gente sabe que o catolicismo apostólico romano, junto com o poder imperial, eles fizeram atrocidades, eles fizeram coisas terríveis dentro da conjuntura profética, a fim de cumprir um propósito que já estava profetizado para os nossos tempos. Em Daniel, irmãos, conhecido como Daniel, mas que também dentro do hebraico não é Daniel, é Danial. Entende? Daniel é outro nome de blasfêmia que a besta carrega. Todos os nomes que estão colocados em títulos de profeta, ou melhor, quase todos os nomes, não todos, mas quase todos os nomes que nós encontramos nas nossas Bíblias, eles foram nomes colocados pela Igreja Católica, irmãos. A Bíblia ficou 1300 anos na mão da Igreja Católica. Ninguém podia ter Bíblia. Só eles tinham que ter Bíblia. Aí na reforma de Martinho e Lutero, aí houve as traduções, houve as primeiras Bíblias que na reforma Lutero deu condição para que as pessoas pudessem ter a Bíblia em casa. No tempo da Inquisição, irmão, quem fosse pego com uma Bíblia em casa era queimado. Era queimado, irmãos. Era torturado. Então, dentro dessa conjuntura profética, existe profecias, irmãos, que haveria de cumprir o que está acontecendo agora nos nossos dias. Coisas que estavam seladas para Daniel, que é conhecido também como Daniel, que era para muitos dias, estão sendo reveladas agora. E eu quero abrir a Bíblia com vocês, no livro de Daniel, que é conhecido, Daniel, que é conhecido também como Daniel. Nós vamos ler o capítulo 8 do livro de Daniel, que é conhecido também como Daniel. Capítulo 8, verso 9. E eu vou colocar, irmãos, capítulo 8, verso 9 em diante. Eu vou colocar na linguagem de hoje. Aqui vocês podem ver que nós temos várias traduções aqui. Vocês podem ver aqui que nós temos várias traduções. Ó, isso aqui tudo aqui, ó,
onde nós estamos passando aqui, é traduções. Então eu vou colocar na linguagem de hoje, para que a gente possa entender. De um desses chifres, nasceu um chifre pequeno, que a gente sabe, irmãos, que é Roma imperial, junto com Roma papal. De um desses chifres, nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. A terra prometida, meus irmãos, é a terra de Israel, que é conhecida hoje como Israel, né? E Israel é outro nome paganizado, porque não é Israel o nome da cidade. Aliás, não é Israel o nome da cidade. O nome da cidade é Israel. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno que foi crescendo, se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida, ou seja, para Israel. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra alguma delas e as pisou. Essas estrelas, irmãos, são os crentes que foram mortos nas arenas, ali pelos leões, pelos tigres, pelos animais, pelas bestas feras da época. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Quem é o comandante desse exército? É Yahushua. Yahushua é o comandante do exército. Acabou com os sacrifícios diários. Olha só, irmãos. Acabou com os sacrifícios diários. Acabou com o sacrifício diário. Deixa eu ver aqui. Sacrifício diário que era oferecido a esse comandante. E deixou o seu templo, observe, irmãos, deixou o seu templo todo estragado. Tá vendo? Deixa eu dar uma pausa aqui para entrar com vocês. Entrar com a minha imagem aqui. Observa que a mudança foi feita e deixou o templo todo estragado. Que templo é esse? Era o templo de pedra, irmãos? Não, não era o templo de pedra. É o nosso corpo, irmãos. O nosso corpo é o verdadeiro santuário. E o altar desse corpo é o nosso coração, nosso espírito, o ruach que Yahweh nos deu. Então, observa que o texto está dizendo que ela estragou o templo. A ponta pequena estragou o templo. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Observe, irmãos, que em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Ou em outras traduções, prosperou. Deixa eu colocar aqui mais. E no verso 13 diz assim: depois ouvi um dos anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Presta atenção, irmãos, olha só. Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Nós sabemos que o sacrifício diário, irmãos, é Yahushua. Ele é o sacrifício diário. É ele que intercede de dia e de noite diante do Pai. Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Aí, irmãos, nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta aí. E ouvi a resposta: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Então, meus irmãos, vocês observaram que no lugar do sacrifício diário iria ser colocado outro sacrifício, um sacrifício nojento. Agora vamos ver qual foi o sacrifício nojento que eles botaram, o abominável da desolação que eles colocaram. E antes da gente fazer essa revelação, antes da gente mostrar quem é ou o que é o abominável da desolação, eu quero ler com vocês Matitial, que é conhecido também como Mateus. Matitial,
capítulo 24, verso 15. Matitial, que é conhecido também como Mateus. Mas na língua materna, no idioma materno, Matitial nada tem a ver com Mateus. Mateus é uma coisa e Matitial é outra. Mateus não traz o nome do pai, mas Matitial traz. Matitial. Ou seja, ele tem o nome do pai lá no final, Ial. 24, 15. A gente tem, irmãos, que aprender essas coisas. Nós temos que aprender essas coisas. E olha só, irmãos, nessa versão aqui, eles colocaram entre parênteses. Isso aqui, ó, que o leitor entenda. E Alcha continuou. Vocês verão no lugar sagrado. Vocês verão no lugar sagrado. Não é santo não, irmão. Depois vocês vão entender também por que o lugar é chamado de lugar sagrado. O grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Olha que nessa tradução eles colocaram entre parênteses para dizer que isso não está lá. Mas vamos pegar aqui numa tradução mais antiga, que aqui está na tradução de linguagem de hoje, irmãos. Vamos pegar na tradução mais antiga e vamos embora ver o que ela diz. Vamos embora ver se tem parênteses. Essa tradução aqui é mais antiga. ACF, ela é mais antiga. Almeida Corrigida, acho que de Ferreira de Almeida, né? Quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar sagrado, quem lê, entenda. Agora, irmãos, o que a gente precisa entender a respeito do abominável da desolação? Agora é hora de eu mostrar para vocês, agora é hora de revelar quem é o abominável da desolação. Vamos aqui, meus irmãos, para isso aqui, ó. E isso aqui é fundamental nós entender isso. Está vendo aqui, irmãos? Iesus, no latim, Iesus no latim é o nome do Deus que o sistema adora. É Iesus no latim e Jesus no português. Está vendo? O latim é a língua principal do Vaticano. É a língua número 1 do Vaticano. O latim não é a língua italiana. Não é, nem todo italiano fala latim não, irmãos. Nem todo italiano fala latim. Entende? Então, o latim é a língua oficial do Vaticano. E agora nós vamos fazer aqui, para mostrar para vocês quem é o abominável da desolação. Nós vamos dizer aqui, vamos apagar aqui. Olha só, yes, você vai. Olha só, você vai. Mas vamos colocar aqui primeiro aqui. O que vale aqui é isso aqui. Ie, ou ie, no latim, é aquilo é. Aquilo é. Agora, quem é o aquilo que está falando? Aquilo é. Nós precisamos ver agora quem é o aquilo. Agora eu vou botar aqui de novo. Isso. O aquilo é Jesus, irmãos. Tá vendo? O aquilo é Jesus. Ou seja, agora o que a gente tem que entender a respeito desse nome, Jesus? O que a gente tem que entender? E Alcha disse que quem lê tinha que entender o que é. Então, aquilo quem? Aquilo é Jesus. Agora, o que ele é mais? Esse porco. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo a conjuntura daquilo que eu estou mostrando para vocês? E Alcha disse que quando a gente compreendesse, quando a gente visse o abominável da desolação, e a gente tinha que procurar entender. Agora, entender o quê? O significado do nome. É isso que a gente tem que entender. O significado do nome. Assim como, aqui ó, Yahshua. Yahshua é o nome do nosso Salvador. Yahshua. No hebraico, Shá. No hebraico,
o significado é salvação. Shá é salvação. Então no hebraico é lido da direita para a esquerda. No hebraico é lido da direita para a esquerda. Salvação de Yal. Lendo da esquerda para a direita, não muda em nada. Yal salva. Tá vendo, irmãos? Shá no hebraico, você tem que procurar entender essas coisas. Aliás, eu não estou preocupado se todos vão entender. Porque eu sei que os que vão entender, dentro dessa estrutura que eu estou mostrando aqui, apenas os que fazem parte da cevada. É o que vão entender. Quem faz parte do trigo só vai entender essas coisas debaixo de tribulação. Não tem para onde fugir disso. Quem entender essas coisas e o desenrolar delas vai estar pronto para o arrebatamento. Porque a igreja que vai ser arrebatada é a igreja de Filadélfia. Não é a igreja de Laodiceia que será arrebatada. A igreja de Filadélfia, porque ela conhece o nome. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, porque você conhece o meu nome, porque você guardou o meu nome. Salmos 91, porque você amou o meu nome, te porei em alto retiro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A estrutura dessas coisas, como essas coisas funcionam? E nós precisamos entender os pormenores dessas coisas. Repito, o trigo só vai entender debaixo de tribulação. O trigo não vai entender essas coisas agora. O que vão entender essas coisas agora é o povo que faz parte da igreja de Filadélfia. Nesse contexto de igreja, irmãos, hoje nós estamos no período de 3 igrejas ao mesmo tempo. Tem 3 igrejas convivendo juntas ao mesmo tempo. Filadélfia, Laodiceia, se não me falha a memória, Tiatira representa a igreja católica. Tiatira representa a igreja católica. Observe, se eu tiver certo, porque para uma das 7 igrejas, eu agora não estou lembrando, me fugiu da mente, para uma das 7 igrejas, Yahweh promete que vai matar todos os seus filhos. Não vai poupar ninguém. Ele vai matar todos eles. Isso é em relação à igreja de Tiatira, que hoje é representada pela igreja católica. A igreja de Laodiceia, ela hoje é representada pelas igrejas evangélicas do sistema religioso que a gente conhece. Porque Yahweh está à porta do coração dela, batendo para que ele entre. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, deixar eu entrar, vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. Então Yahshua hoje está por lá de fora da igreja de Laodiceia, que é representada pela igreja do sistema religioso, que não invoca nem Yahweh, nem Yahshua. Eles estão na plataforma do abominável da desolação, na plataforma do porco. E nós precisamos, irmãos, entender toda essa conjuntura profética. Porque ao entendermos essa conjuntura profética, nós temos condições de analisar e ver em que período profético nos encontramos, em que igreja nós estamos fazendo parte, qual é a igreja que você faz parte, qual é a igreja que eu faço parte. Eu faço parte, eu tenho certeza absoluta, eu faço parte da igreja de Filadélfia. Eu não faço parte da igreja de Laodiceia. Já fiz parte da igreja de Laodiceia por mais de 30 anos. Botando em todo o contexto, por mais de 30 anos. Dos quais 26 eu passei dentro da igreja adventista do 7º dia. Entendeu, meus irmãos? Eu saí de Babilônia. Babilônia está saindo de mim, porque Yahweh está tirando. Ele prometeu que iria tirar os balaíns dos nossos lábios. Ele fala isso lá em Oséias 2. Entendeu? E uma coisa interessante, já que eu falei do livro de Oséias, vamos dar uma olhada lá no livro de Oséias, irmão. Oséias 2,16. Oséias 2,16. Eu ainda, irmão, não aprendi tudo. Mas certamente esse livro de Oséias aqui, pode ser Oséias mesmo, porque não está com nada com El.
Eu não sei tudo do hebraico ainda. Porque tudo que tem El, você pode lançar a mão, porque é tudo ídolo babilônio. Tudo que tem El. Oséias 2, 16. 2,16. Olha que coisa interessante, meus irmãos. E naquele dia, diz Ial. Naquele dia, deixa eu ver se a Bíblia está para vocês, não está não. Deixa eu colocar a Bíblia aqui para vocês. Sim, agora está. Naquele dia, diz Ial. Por que eu estou lendo Ial aí, irmão, em vez de Senhor? Senhor no hebraico, o significado da palavra Senhor é Baal. No hebraico é Baal. O significado da palavra Senhor. Tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Baal. Então, irmãos, quando é que a gente chama o nosso Criador de Baal? Quando a gente se refere a ele usando o título Senhor. Porque esse título Senhor aqui, lá dentro do hebraico, significa Baal. Por exemplo, quando alguém fala, eu até peço agora às pessoas para não me chamar mais de senhor, não usar esse pronome de tratamento. Por quê? Porque senhor Paulo, senhor Baal, ou Baal Paulo, está me chamando de Baal. Quando me chama de senhor Paulo, está me chamando Baal Paulo, está me chamando de Baal, irmãos. Está colocando, está me relacionando com Baal. Entendeu? Por isso nem a gente pode aceitar esse título, Senhor, no nosso nome. Porque quando chama Senhor Paulo, está te chamando Baal Paulo. Você está entendendo, meus irmãos? A conjuntura disso? Eu sempre peço, eu aprendi isso quando estava preparando essa pregação. E ao preparar essa pregação, o Ruach Kadosh de Ial, porque é ele que nos inspira as pregações que fazemos, como inspirou as escrituras. O Ruach Kadosh de Ial me inspirou, irmãos, a banir quando alguém me chamar de senhor Paulo. Eu tenho que falar seu, não me chama de senhor não, me chama de seu Paulo, me chama de você, me chama de tu, mas não me chama de senhor. Porque senhor está relacionando o meu nome com Baal. Quando fala senhor Paulo, é Baal Paulo que está falando. Porque Baal no hebraico é o título, Baal, o título Senhor, o significado do título é Baal. Entendeu, meus irmãos? Então aqui, naquele dia diz Ial, tu me chamarás meu marido e não mais me chamará meu Baal. A gente chama Ial de Baal quando a gente se refere a ele com esse título, usando esse título Senhor. Tu está chamando ele de Baal. E ele promete no verso 17, olha que coisa tremenda, irmãos. Ele promete no verso 17, e da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns. Olha que está no plural, irmãos. Os Balaíns têm vários nomes. Vários nomes. Ial só é um. Ele não tem muitos nomes. Só tem um só. Ele não tem vários nomes. Como nós, só temos um nome. E o nosso nome tem que estar relacionado ao nome de Ial. Tirarei, e da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Entendeu, meus irmãos? Agora deixa eu voltar aqui, que eu quero falar também mais algumas coisas com vocês. Dentro dessa conjuntura, irmãos, dentro dessa conjuntura profética, nós temos que relacionar o nosso nome com o nome de Ial, não com o nome de Baal. Por isso eu me apresento aqui como Shaul Netzerim Madagalena, porque é o meu nome de profeta que Ial me deu. Shaul Netzerim Madagalena. E é muito justo, irmão, porque esse nome é hebraico. Shaul Netzerim Madagalena. O nome, por exemplo, apóstolo Paulo, é um nome latino. Paulo é um nome latino, não é hebraico. Então é outro nome de blasfêmia, quando usado para se referir ao apóstolo de Yahusha. Entende? E nós temos que estar tudo dentro dessa conjuntura. E nós vamos voltar de novo
Vamos voltar de novo na Bíblia. Agora eu quero ir com vocês. Quero ir com vocês, meus irmãos, no livro de Números. Números. Acho que é número 6, 27. 6, 27. Assim porão, olha o que diz o nome, ó. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, irmãos, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Deixa eu ver aqui outra tradução que eu posso aqui, irmãos. Deixa eu ver uma outra, ver se tem alguma tradução que eu possa... Deixa eu ver nessa linguagem de hoje aqui. E o Criador disse, assim Arão e seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Tá vendo? O nome lá de Israel nos filhos, nessa tradução já não está, porque essa é a linguagem de hoje. Mas nós olhando para a linguagem mais antiga, nós sabemos aqui, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Tá vendo, irmãos? O porquê que nós temos que prestar atenção nessas coisas? Como que o nome de Yahweh pode ser um nome indizível, inefável ou inefalável, se ele mesmo pediu para colocar o nome dele nos filhos de Israel, para que ele pudesse os abençoar? Então, quando nós recebemos o nosso nome, o nome também do nosso Criador, Yahweh, por isso Yahweh recebeu o nome que é acima de todo nome, olha lá. Yahweh. Ele, antes de vir esse mundo, ele tinha o seu nome como Mical. Não era como Miguel, não, é Mical. Por isso ele não pode repreender Satã. Por isso ele disse que Yahweh te repreenda. Entendeu? Naquela estrutura ele não podia repreender Satã. Hoje ele já pode, porque ele já tem o nome de Yahweh no nome dele. Ele, quando entrou nesse mundo, já entrou recebendo o nome de Yahweh. Coloca o nome da criança de Yahshua. Na nossa Bíblia está escrito. Coloca o nome da criança de Jesus Cristo. Fermento da Igreja Católica. A Igreja Católica ficou 1.300 anos com a Bíblia na mão. Portanto, ela fez atrocidade com as Escrituras. E havia também há uma instrução a respeito do reino, que Yahshua disse assim, o reino do Chamaim é semelhante. Semelhante não é igual, irmãos. O reino do Chamaim é semelhante a uma mulher que pegou um pouquinho de fermento e colocou em 3 medidas. E a massa ficou toda levedada. Qual é a medida de fermento que a Igreja Católica colocou nas Bíblias? As abominações, as blasfêmias, os acréscimos. Por exemplo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos manuais mais antigos. E nem nessa outra Bíblia aqui, nas traduções dela, eu não consigo chegar perto do que estava, perto do que é. Porque a salvação, irmãos, ela é efetuada pelo Pai e pelo Filho. Passa pelo Filho e passa pelo Pai. Por isso o batismo não pode ser feito em nenhum outro nome, a não ser no nome de Yahshua. Não pode ser feito em nenhum outro nome. Porque sendo feito em nome de Yahshua, já está fazendo no nome do Pai. Porque já tem aqui o nome do Pai, Yahshua. Por que, irmãos, que essa história, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma falácia? Por quê? Porque o Ruach Kadosh, irmãos, ele é o Espírito do Pai. Ele não é uma pessoa fora do Pai. Assim como o meu espírito,
faz parte do meu ser. Ele não é uma pessoa fora desse corpo. Ele está aqui dentro desse corpo. Como diz lá em Jó, na verdade, há um espírito no homem. Na verdade, o homem tem um espírito. Ele não é um espírito. Ele tem. Entende, irmãos? Então, o batismo, a imersão, tem que ser em nome de Yahshua. Nada tem a ver com o Espírito Santo. A Igreja Católica acrescentou aí esse nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo, para deixar todo mundo embaixo de idolatria. Todo mundo embaixo de idolatria, irmãos. Se você for parar para analisar, todos que creem na Trindade, eles estão crendo em 3 deuses. E não tem 3. Só tem um. Ouve, ó Israel, Yahweh é um. E só a Ele vocês têm que adorar. E só a Ele vocês têm que prestar culto. Na tentação lá no deserto, Satã chegou para Yahshua e disse: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo, todos os reinos da terra. E Yahshua respondeu: está escrito, somente a Yahweh adorará, somente a Ele servirá e somente a Ele prestará culto. Cadê a Trindade, irmãos? Cadê a Trindade aí? Aonde é que está a Trindade? Porque, irmão, se fosse para adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme eles ensinam aí, e essa palavra santa, irmão, eu vou mostrar para vocês que a conotação dela, a ação dessa palavra santo, ela sempre está em segundo plano. Ela é sempre em sentido secundário. Não se aplica aos Yaldim, não se aplica aos servos de Yal. A palavra santo se aplica apenas aos demônios. Por quê? Por que se aplica apenas aos demônios? Porque os demônios é que são separados de Yal, irmãos. Quando você quer dizer que você tem os Ruach de Yal, você tem que dizer: eu tenho o Ruach Kadosh de Yal. Você está dizendo que você tem o Ruach Kadosh, que você tem o Espírito puro, o Espírito perfeito, o Espírito sagrado, o Espírito justo. Entende? Quando você diz que você tem o Espírito Santo, você está dizendo que tem o Espírito separado. E separado de quem? Separado de Yal. E quem é separado de Yal? Os demônios, irmãos. Por isso que na macumba, ou em qualquer outra religião que diz assim: vou acender uma vela para o santo. Eles estão acendendo uma vela para o diabo, irmãos. Não é para o santo, não. Não tem santo. Não é para o santo. É para o diabo, porque o diabo que é separado. É para o diabo. É o diabo. Quem é separado de Yal? É o diabo. E o que Yal detesta? O Yal detesta a separação, irmão. Está nas escrituras. Ele detesta a separação. Ele não gosta da separação. E agora você vai acreditar que os anjos ficam lá no céu, separado. Eu não acredito, irmãos. Eu acredito que os anjos ficam Ruach Kadosh, Ruach Kadosh, Ruach Kadosh. Porque o Ruach Kadosh, a ação primária do Ruach Kadosh é puro, perfeito, justo. Toda essa conotação dentro da expressão Ruach Kadosh, ela é em primeiro plano. Não é de sentido secundário. Quando você fala Ruach Kadosh, você está falando Espírito puro, Espírito perfeito, Espírito justo. Porque dentro dessa palavra Ruach Kadosh, em cunho primário, é isso que eu estou falando para você. Puro, sagrado, perfeito, justo, nunca separado. E Yal não é separado de seus filhos, irmãos. Portanto, essa palavra santo, ela se aplica apenas aos demônios. Porque eles é que são separados de Yal. Eles não têm nada a ver, nem mesmo no nome deles. Se eles tinham outro nome quando eles estavam lá em cima antes da queda, antes deles se rebeliar, Yal os expulsou e generalizou, colocou o nome deles todos de demônio. Lembra quando Yahshua perguntou a ele: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque somos muitos. Muitos do quê? Muitos demônios. Então, todos os demônios, irmãos, todos os demônios, a nomenclatura deles é
colocadas como demônios. E quando eles estão atuando em grupo, o nome deles é legião. Quando eles estão atuando individualmente, é um demônio. Eles não têm nome. Esse nome que deram a ele aí dentro das culturas africanas, Lúcifer, como é que eu posso falar? Lúcifer, entre aspas, porque a Bíblia não fala dele com esse nome, não, nem existe na Bíblia em tradução nenhuma, nem das mais antigas, a palavra Lúcifer. Isso é uma coisa que foi colocada pelo homem. Entendeu? Que na realidade o nome deles são demônios, e quando estão atuando coletivamente, o nome deles são legião, porque são muitos. Um demônio fez isso. Uma pessoa possessa por um demônio, você vê que a palavra dele, generalizada, são todos eles demônios. Demônios. E por que Satanás, além de demônio, ele recebeu o nome de Satanás? Porque ele é o enganador. Porque Satanás significa enganador. Entendeu, irmãos? É o príncipe deles. E dentro dessa conjuntura profética, irmãos, dentro dessas coisas que eu estou falando, você sempre deve dizer, se você quer dizer que tem o Ruach de Al, você diz, eu tenho o Ruach Kadosh de Al. Nunca diga que você tem o Espírito Santo, porque aí você está dizendo que você tem um Espírito separado. E, pela bondade de Al, o meu Espírito não está separado dele, irmãos. Meu Espírito é um com ele. Ele está escrevendo a lei dele nesse coração, nessa mente, nesse espírito, nesse homem interior que está aqui dentro de mim. Então, para que a gente possa entender essa conjuntura toda aí, da besta e os nomes de blasfêmia que ela carrega, a besta e os nomes de blasfêmia, a besta está cheia de nome de blasfêmia. Então, quem é a besta, irmãos? A besta é todo o sistema que exerce poder, e poder usurpando a autoridade e a verdade de Yahweh e Yahusha. Por exemplo, as igrejas, elas exercem poder. Besta, o significado da palavra besta significa poder, reinos. Reinos. Porque reinos, os reinos, eles não têm poder. Por exemplo, aqui o Brasil, ele é soberano. Ele tem poder dentro do território dele. Agora mesmo, o Trump, porque é o que está escrito lá, o Trump, ele quer se intrometer na política do país. Ele quer livrar a cara daquelas pessoas que fizeram aquele montinho lá em Brasília, no 8 de janeiro de 2023. Então ele está fazendo sanções, trazendo sanções para o país, porque ele quer, livrar a cara daqueles que rezam na cartilha dele. E a propósito, a respeito disso, por que ele quer defender, ele defende o Bolsonaro? E eu aqui, irmão, não defendo política nenhuma. Eu só vou lá porque tem que ir, é a lei do país, eu tenho que ir lá votar. Mas eu não assumo mais bandeira de ninguém. Não assumo mais bandeira de ninguém. Vou lá porque tem que ir votar, chego lá e anulo meu voto. Não voto em ninguém. Eu não voto mais em ninguém. Tá entendendo? Não voto em ninguém. E dentro disso, se você for parar para analisar as sanções que têm acontecido para o nosso país, e outra coisa, você vê que eu estou fugindo um pouquinho do nicho, porque faz parte, irmãos, de toda a estrutura da besta. A política também faz parte da estrutura da besta, pois ela é formada pela política e pela religião. A besta, o agir da besta, é junto com a política e com a religião. Não tem como a besta agir separando as forças, política e religião. Ela une. E por que, por exemplo, dentro da maçonaria, dos Illuminati, ninguém é convidado para fazer parte dessa sociedade secreta se não tiver uma religião. Ateu não faz parte da sociedade secreta. Tem que ter uma religião.
Entendeu? Por que isso? Porque a besta, ela é uma junção, ela é uma união do Estado com o religioso. O poder civil, militar, com o poder religioso. Por isso a besta já estava no mundo quando Iohanna, quando a gente leu lá em 1 João 4,3, que agora está no mundo. A besta, irmãos, o antimachia, ele não está para vir. Ele já está no mundo. Não sou eu que estou dizendo isso. Vai lá em 1 João 4,3 que você vai lá dizer. Vai lá ver. Iohanna, o apóstolo Iohanna, não o Iohanna Batista, mas o Iohanna Evangelista. O Iohanna, quando eu falo aqui, irmãos, é João. João, na realidade, lá dentro do hebraico não é João, é Iohanna. Entendeu? Assim como Ezequiel é Risquial, que traz o nome de Ial. Entende, meus irmãos? Então, dentro dessa estrutura da besta cheia de nome de blasfêmia, tem vários nomes, irmãos. Olha só. Adonai é um nome de blasfêmia. Iavé, Jeová, todos esses nomes são nomes de blasfêmia. Porque Ial é um e ele só tem um único nome. E ele muda o nome de seus filhos, sim. Muda, claro que muda. Como mudou o do apóstolo Saulo para apóstolo Shaul. Como mudou de Mical para Ialcha. Mical é o general do exército de Ial. Mas Mical não podia, conhecido como Miguel, ele não podia repreender Satã porque ele ainda não tinha herdado o nome do pai. E ali, irmão, mostrando que há respeito nas coisas do governo de Ial. Ialcha não ousou, ou melhor, Mical não ousou repreender Satã. Mas ele disse que Ial te repreenda. Agora não, agora Mical já não é mais Mical. Agora Mical passou a ser Ialcha, porque ele herdou o nome que está acima de todo nome. E isso é coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso é coisa fantástica. E quem comigo não ajunta, espalha, disse Ialcha. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não quer se converter das maldades, está livre para ficar fazendo o que quiser fazer. E Ial já disse para esse amigo que vos falo, o Ashkadosh, ovelha rebelde é comigo, meu irmão, meu filho. Ovelha rebelde é comigo. Você tem que buscar a ovelha perdida da casa de Israel. Ovelha rebelde, a repreensão dela sou eu que vou dar. A correção dela sou eu que vou dar. Então, meus irmãos, nós temos que analisar todo o contexto, todo o bojo dessa conjuntura profética em que nós conhecemos. E nós temos que ficar atentos, meus irmãos, a tudo que está relacionado ao nome sagrado do Pai e do Filho. E eu não posso deixar de mostrar a vocês, olha só como é que a coisa, irmãos, é tremenda, é profunda. Veio agora na minha mente, eu lembrei agora. Eu vou abrir a Bíblia com vocês em Irmial. Irmial não, Irmial mesmo. Irmial, que é conhecido como Jeremias. Irmial 11, 19. Para que a gente possa ter, irmãos, uma noção, pelo menos básica, mínima. E eu era como um cordeiro. Olha a vírgula aí. Cordeiro aqui é símbolo de quê, irmãos? Símbolo do animal do sacrifício. Como um boi que levava a matança. Boi também não era animal de sacrifício, irmãos? Porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então, irmãos, o projeto
de mudar o nome do pai e do filho, já estava ali profetizado. Porque qual era o projeto dele? Cortar a árvore com seu fruto. Quem são os frutos da árvore de Yahshua, irmãos? São os irmãos, os crentes. Eles mataram Yahshua e mataram também os frutos da árvore de Yahshua, os crentes. E apagaram o nome de Yahshua da face da terra. Apagaram o nome de Yahshua da face da terra. Não se ouve mais falar Yahshua. De 2012 para cá, o nome de Yahshua está sendo restaurado. Por que está sendo restaurado? Porque há uma promessa, irmãos. Há uma promessa. Agora deixa eu ver se eu me lembro. Deixa eu ver se eu me lembro, meus irmãos. Eu sei que ela está em Ishaial. Ishaial, não sei se é 56.2 ou 52.6. Deixa eu buscar aqui. Ishaial. Conhecido também como Isaías, tá, irmãos? O livro de Ishaial, ele é conhecido também como Isaías. Deixa eu ver se é 52.6. Deixa eu ver se é. É 52.6 mesmo. Mas antes nós vamos dar uma lida no verso 5, irmão. Vamos dar uma lida no verso 5. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz Ial? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz Ial. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Quem é que dá uivo, irmãos? Nas denominações ali. Eu vou dar um exemplo de pessoas que dá uivo, que fala alto no templo, que chega a honrar para falar. Pessoas que dão uivo. Uivo é o quê? Falar alto, falar exaltado. Por exemplo, Silas Malafaia, ele começa a pregação dele, mas às vezes ele levanta e se exalta. Dão uivo. E os pregadores que costumam levantar a voz, eles se encaixam nisso aqui. O uivo aqui, irmãos, é falar alto. Porque o cachorro, quando ele não quer latir, ele uiva. E o uivado do cachorro, ele é muito mais alto do que o próprio latido. Vai longe o uivado do cachorro. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Então, irmãos, Ial, ele prometeu que o povo dele saberia o nome dele. E ele diz, e agora que tenho eu que fazer aqui, diz Ial, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e os que dominam sobre ele dão uivo, diz Ial, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Quando é que o nome de Ial é blasfemado incessantemente o dia todo? O dia inteiro, irmão. O nome de Ial é blasfemado no meio desse povo. Quando tem semana de oração, quando tem vigília, e você vê que dentro do sistema religioso, eles estão sempre falando, orando, usando o título Senhor. E o nome de Ial é blasfemado. Quando eles oram falando, Pai, que o Senhor faz isso, que o Senhor faça aquilo, está blasfemando o nome de Ial. Está chamando Baal, Pai. Porque Senhor no hebraico, irmãos, o significado é Baal. É Baal o significado. Procura buscar. Procura buscar o significado. Vê aí mesmo, aqui mesmo pela internet, o que significa Senhor no hebraico. Você vai achar um montão de gente mostrando para você que Senhor no hebraico é Baal. E ele prometeu, irmãos, tirar os balaíns dos nossos lábios. Isso aqui, irmãos, é a mais pura verdade. O sistema religioso jamais eles não sabem os nomes de blasfêmia que a besta carrega. A besta está cheia de nome de blasfêmia, mas eles não conhecem um único nome. Eles não conhecem. Eles invocam esses nomes de blasfêmia lá dentro o tempo todo. Eu invoquei, irmão, quando eu estava lá dentro do sistema. Não posso mentir para você. Só que hoje eu não invoco mais. As minhas orações, toda ela é baseada em nome de Yahshua Mashiach, a Ial, o Criador, a Ial, o Abba, ao Pai.
Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E nós temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos. Não há nenhum outro nome debaixo do céu que importa para que sejamos salvos a ser invocado no seu nome de Yahshua Mashiach. Yahshua. Quem invocar esse nome vai ser salvo, irmão. Quem invocar esse nome, fazendo parte da cevada, vai ser salvo da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Tem Yaldim invocando Yahshua, que porém, entretanto, não entende o contexto da cevada. E estão aí pelos meios do mato, fazendo plantação, para esconder da ira futura, da ira que vai vir sobre o mundo inteiro. O mundo vai cambalear como um bêbado, irmãos. E não vai ter lugar nesse mundo que a tribulação não vai chegar. A tribulação vai chegar em todos os lugares da terra. E esses Yaldim, que já invocam Yahshua, mas que não entendem o contexto da cevada, que não aceita o arrebatamento como a cevada aceita, eles vão ficar para aprender debaixo da tribulação. E eu já entendi isso. E eu não fico forçando barra para quem eu sei que não vai entrar na mente dele de jeito nenhum antes da tribulação. Só vão entender depois que vier a tribulação, eles vão entender. Eu invocava Yahshua e está repreendido em nome de Yahshua Mashiach. Está dando ruim aqui, irmãos. Eu vou ter que terminar esse vídeo, porque aqui a gravação deu ruim. Ela está correndo e apagou. E eu vou terminar esse vídeo por aqui. E que Yahweh nos abençoe, nos guarde e prospera-nos em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.